todos possam, nesta hora, acalmar o pensamento, esquecer das agitações do dia, acalmando o nosso coração também, lembrando dessa figura bondosa que é o Mestre Jesus, que abre os seus braços, que olha no fundo dos nossos olhos e vê a nossa alma, vê as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas alegrias, que reconhece em nós um ser que está caminhando para melhorar, que precisa de apoio, e que esse apoio é o nosso Mestre Jesus. Que a Tua luz possa nos envolver, afastando de nós todos os perigos, todas as enfermidades, e aquecendo o nosso coração com muito amor, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Como podemos fazer para seguir Jesus? Aprendendo os seus ensinamentos, que ele deixou através dos escritos dos seus apóstolos, que são os evangelhos. São eles que nos dão o caminho que nós precisamos seguir e que vai nos levar a Deus. Esse capítulo de hoje, ele é muito interessante porque ele nos dá a base, a fundamentação e o único e principal dogma que existe na doutrina espírita, que fala exatamente sobre a reencarnação. Está exatamente nesse capítulo, que talvez não tenha sido retirado, né, da Bíblia, das Bíblias, por não ter sido compreendido com essa complexidade ou com essa amplitude que nós hoje compreendemos através dos ensinamentos que nós recebemos da codificação de Allan Kardec. Quando Nicodemos perguntou a Jesus como é que poderia ver o reino de Deus, ele disse que nós teríamos que nascer de novo. Nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo, quantas vezes fossem necessárias, até que nós pudéssemos, então, atingir a plenitude de ver a Deus. Pode ser um pouco difícil ver a Deus, porque são espíritos extremamente iluminados, espíritos de altíssima escola, que conseguem estar com Deus. E quais são os limites da reencarnação? Quantas vezes nós precisamos reencarnar? Quais as necessidades que nós temos de reencarnação? A notícia que nós temos do espírito mais evoluído que nós temos conhecimento, que aportou nesse planeta, que encarnou nesse planeta, na verdade eu vou falar encarnar, não é nem reencarnar, né? Porque havia tantos bilhões de anos que ele não fazia isso, que nós não podemos nem chamar mais de reencarnação. Quem foi? Jesus, exatamente Jesus. O espírito mais evoluído que esteve aqui. A pergunta é, ele precisaria ter reencarnado novamente? Não tinha mais necessidade. Mas como ele criou esse planeta, há alguns bilhões de anos atrás, e tem por ele um amor imensurável, quando o Pai então pediu a Jesus que ele voltasse aqui, para nos ensinar alguns caminhos, alguns rumos, que talvez a coisa não estivesse muito bem conduzida naquele tempo, então Jesus aceitou esta dificílima missão de encarnar novamente em um corpo extremamente suscetível a todo tipo de coisas que ele já não conhecia mais há alguns bilhões de anos. Então ele teve assim uma dificuldade muito grande para conseguir fazer esse processo, passar por esse processo. Tanto que ele demorou aí 1000 anos, né, na contagem do nosso tempo, só para ele transpor essa barreira que existe entre nós e o infinito aí, devido aos miasmas e os plasmas que existem, que nós formamos de coisas ruins que nós imaginamos, pensamos e fazemos.
como os nossos espíritos são mais rudes, ignorantes, imperfeitos até, a gente suporta isso. Alguns animais vivem nos pântanos. O beija-flor vive nas flores. As abelhas vivem nas flores também, tirando o mel, o própolis para fazer o mel, o néctar, né? Para fazer o mel. Jesus era de uma natureza tão grandiosa, tão pura, tão sublime, que ele teve tremenda dificuldade para ultrapassar esse espaço para novamente entrar na carne, porque era a única forma que teria para nos ensinar de igual para igual. Então a gente imagina, mas por que isso? Quando nós às vezes estamos fazendo algum trabalho mediúnico, nos trabalhos de sala, trabalho de obsessão, desobsessão, a gente também serve de aparelho, de equipamento, para que os espíritos possam então fazer um trabalho de transposição ou de auxílio aos espíritos que têm mais dificuldades, os irmãozinhos nossos menos esclarecidos, para que eles possam encontrar alguns caminhos. Então, usam sim. E Jesus precisava de um corpo igual a nós, que passou pelas mesmas dificuldades que nós, para que pudesse então nos dar o ensinamento que ele nos deixou. E ele só nos deixou as melhores palavras, os melhores exemplos e principalmente os melhores comportamentos. E foi assim que nós então recebemos essa bênção, essa dádiva de tê-lo aqui conosco por um tempo, um brevíssimo tempo. E às vezes a gente questiona por que Jesus desencarnou tão cedo assim, com 33 anos apenas. Muito jovem, né? É porque o seu espírito já não aguentava mais, não suportava mais o peso da carne. Então ele desencarnou bem mais cedo. Talvez, veja bem que o trabalho dele foi apenas de 3 anos. Ele poderia ter ficado mais tempo conosco, nos passando mais ensinamentos, principalmente que naquele tempo as pessoas viviam mais, segundo as Escrituras. Jesus poderia ter ficado mais tempo conosco, mas o seu corpo físico não aguentou a luminosidade do seu espírito, e nem o seu espírito aguentou tanto tempo viver nesse clima, né, que nós temos. Por isso o seu desencarne é mais rápido. Esse tema, que é do capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda a reencarnação como um processo de evolução espiritual e de aprendizado. Nós vivemos entre este plano e o outro em constante aprendizado. É um constante vai e vem. Até que nós um dia atinjamos a plenitude angelical, e que talvez a gente não tenha mais necessidade de encarnar, a não ser que seja para cumprir alguma missão que nós sejamos incumbidos de fazê-la. Então, aí, esta questão, ela é bastante complexa. Quantas vezes nós precisamos reencarnar? Depende do que nós aproveitamos como desenvolvimento e aprimoramento do nosso espírito em cada oportunidade reencarnatória. O que nós estamos fazendo com esta nossa encarnação? Quantas vezes nós já encarnamos neste planeta? Nós fomos criados todos rudes e ignorantes, todos nós. E todos nós tivemos as mesmíssimas oportunidades de evolução, mas nem todos nós a aproveitamos do jeito necessário e na condição que nós precisaríamos aproveitar. Quantas vezes nós já reencarnamos? Os nossos espíritos, esses espíritos todos que estão aqui, encarnados e alguns desencarnados que aqui também se encontram. Quantas vezes nós já reencarnamos? Nós já chegamos nos nossos limites? Ainda não. E nós vamos reencarnar aqui quantas vezes tantas forem necessárias até que nós atinjamos a plenitude mesmo. E quanto mais cedo nós nos livrarmos deste peso, que é essa nossa armadura carnal, mais puros seremos, mais limpos seremos. Bom, então, se em cada encarnação
nós aprendemos um pouco, muito pouco. Parece que a gente, quando está no outro plano, a gente promete um monte de coisas. Eu até tenho um material interessante para passar para vocês hoje aqui, que são quais são as perguntas que seriam feitas para nós, quando de frente lá com o comitê reencarnatório, onde está sendo planejada a minha próxima encarnação, quais as perguntas que são feitas para mim antes de reencarnar. Muito interessante. Todos nós aqui fizemos inúmeras promessas, inúmeras. E é muito curioso, vocês vão gostar de saber quais as promessas que você fez quando estava no outro plano. E se nós estamos realmente cumprindo uma parte delas, ou pelo menos um pouquinho. Muito bem. Esse limite questiona a existência de limites para a reencarnação, respondendo que ela não possui limites previamente estabelecidos. Por quê? Porque depende da evolução de cada um. E cada um de nós evolui em uma velocidade. Nós não somos constantes todos. Nós não evoluímos de forma igual. Às vezes você pode comparar gêmeos, que na verdade os gêmeos não quer dizer que têm a mesma idade espiritual. Pode ser que um seja um espírito mais evoluído que o outro. Nascem e um deles pode ser melhor, mais bondoso, mais compreensivo, mais tolerante, mais humano e mais espiritual do que o outro. Porque os nossos limites para a nossa evolução são diferentes. A doutrina espírita defende que a reencarnação é um processo de aprendizado e evolução do espírito, onde este renasce em diferentes corpos e em diferentes ambientes e lugares. Mas cada uma dessas nossas reencarnações, elas são as mais apropriadas possíveis para a nossa evolução. Hoje, nesta encarnação aqui, cada um de nós está exatamente onde deveria estar. Na melhor família, no melhor lugar, na melhor vizinhança, na melhor casa de trabalho espiritual, religioso, no melhor trabalho. Você está hoje no melhor lugar que proporciona a melhor condição para a sua evolução espiritual. No tempo certo, na hora certa. E nós aqui somos privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Porque nós estamos vivenciando, e nós escolhemos estar aqui, nós estamos vivenciando um processo muito interessante que é o da... Qual? Transição planetária, exatamente. Nós vamos testemunhar, nós estamos testemunhando a transição planetária e vamos testemunhar isso. Segundo Emmanuel, ela vai acontecer na sua plenitude no ano de 2057. Talvez alguns de nós aqui ainda esteja vivo, né? Talvez alguns de nós ainda esteja vivo. O certo é que não está mais reencarnando neste planeta espíritos ímpios, que podem fazer mal, que podem trazer transtornos. Não estão. Porque isso já faz parte do processo seletivo dos espíritos que vão habitar o orbe de regeneração. Tomara que nós façamos parte. Tomara que nós tenhamos espaço. Tomara que nós tenhamos a leveza espiritual, a densidade moral e espiritual para reencarnar nesse planeta no futuro. Em 2100, mais ou menos, né? 2150, quem sabe? Porque muito do que nós estamos plantando aqui, provavelmente a gente vai colher nesse momento, nessa oportunidade. Muito bem. Esse nascer de novo, que é o conceito que eles falam, né? Remete à transformação moral do espírito. Qual a razão que nós teríamos, que o Pai Celestial vai nos colocar numa situação de reencarnarmos em limites que nem conhecemos, talvez, quantas e quantas vezes forem necessárias? Qual a necessidade disso? Apenas para o nosso aprimoramento espiritual. É aí que faz a diferença entre todos os outros. Esse limite da reencarnação é visto como um processo contínuo e sem limites. Pode reencarnar quantas vezes for necessário para alcançar a perfeição. A reencarnação não tem limites precisamente traçados, pois o espírito pode reencarnar em diferentes níveis de
evolução e com diferentes objetivos. Veja bem que cada um de nós, quando aqui aportamos, nós aportamos com missão. Cada um de nós tinha uma missão para nós, para reforma, para as nossas reformas íntimas, para as nossas reformas morais, para as nossas reformas espirituais, e também para auxiliar os nossos irmãos nas suas próprias evoluções. Nós temos essas responsabilidades. Principalmente nós, que praticamos a doutrina espírita, onde existe inclusive um tema: muito nos foi dado e muito nos será cobrado. Nós não temos desculpa de dizer: eu não sabia que eu reencarnaria outra vez. Nós não temos essa desculpa, porque nós sabemos que isso é verdade. Os outros podem ter. Eu pensei que tudo acabasse nessa única vida. Quando terminasse tudo, estava tudo bem, a gente ia para o céu e para o inferno e estava de bom tamanho. Só que nós não sabemos que não é assim. Não é verdade? Nós sabemos que vamos reencarnar inúmeras vezes. Por isso a nossa responsabilidade do aprimoramento moral. Por isso a importância de nós estarmos constantemente em oração e vigilância. Por isso a importância de que cada dia nosso, de hoje, seja melhor, nós sejamos melhores no dia de hoje do que nós fomos no dia de ontem. Em todas as coisas que nós vamos praticar. Nos nossos pensamentos, os nossos pensamentos de hoje precisam ser melhores que os pensamentos de ontem, e às vezes menos do que os pensamentos de amanhã. Porque nós precisamos evoluir sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e atitudes precisam ser, todo dia, um pouco melhores do que a do dia anterior. Existe um princípio na doutrina de que os espíritos não retrogradam. Ou seja, do jeito que nós viemos aqui, nós só tendemos e só podemos evoluir. O pior que pode acontecer conosco é retornar à parte espiritual exatamente com a mesma evolução que nós estávamos quando aqui aportamos. Claro que isso seria um desastre completo. Não é? A gente estragar uma oportunidade reencarnatória como a que nós estamos sendo agora, sendo que do outro lado está formando filhos para reencarnar e nós estamos aqui. Nós não podemos estragar essa oportunidade. Nós temos que aproveitá-la minuto a minuto. Por isso a importância dessa rememoração constante, de que nós precisamos fazer isso conscientemente, todos os dias, minuto a minuto. Muito bem. No planejamento reencarnatório, quais perguntas você receberia bem antes de reencarnar? Vamos ver como é que seria isso. Primeira pergunta: a reencarnação é um salto no escuro? Não. Antes de voltar ao corpo, o espírito é orientado com perguntas profundas e reveladoras. Todos nós, quando chegamos no outro plano, nos é mostrado tudo o que nós aqui fizemos. Quando nós aqui aportamos, nos é dada uma condição extremamente necessária, que é do véu do esquecimento. Mas nós guardamos alguma coisa, lá bem no fundo do nosso íntimo, do nosso espírito, de qual é realmente o nosso objetivo. O que nós viemos fazer aqui? Quais foram as razões pela qual eu estou reencarnado? Então, continua a pergunta. Você está pronto? Antes de reencarnar, vejam bem. Você está pronto para abraçar pendências que ficaram da última ida ao planeta? Olha só. Quais são as pendências que eu estou deixando agora, nesta minha reencarnação, quando eu retornar à parte espiritual? A pergunta que vão me fazer lá do outro lado, quando eu estiver voltando uma nova oportunidade reencarnadora, vai ser esta. Você está pronto para abraçar
todas as pendências que ficaram por última hora. Por exemplo, situações mal resolvidas, promessas não cumpridas, lições inacabadas. O que foi que eu deixei de fazer que eu precisava ter feito nessa oportunidade? Você aceitaria voltar ao palco da vida, então, para concluir aquilo que você deixou para trás? Porque cada vez que nós reencarnamos, a gente está concluindo coisas que ficaram para trás. Todas as vezes. Alguma coisa sempre fica pendente e eu volto para concluir. Aí vem outra pergunta também difícil. Você aceita reencontrar pessoas com quem falhou? Maridos, esposas, filhos, pais, irmãos, vizinhos, parentes. Com quem foi que eu falhei? Como que foi isso? O que eu deixei de fazer? Quantas vezes eu magoei, espezinhei, maltratei alguém? Às vezes do meu vínculo familiar. Inimigos de ontem podem ser familiares ou colegas amanhã. Às vezes, daqui, pode ser que a gente não tenha, mas em outras situações nós teríamos aí pessoas que nós fomos os algozes deles em outras vidas. Às vezes até aquele que os assassinaram. Tá, por que não? Há 150 anos atrás, quando nós estávamos no outro plano, o mundo era totalmente diferente. Matava-se por qualquer coisa, para lavar a honra, por exemplo. Talvez muitos de nós aqui tenhamos sido homicidas. Será que nós aceitaríamos viver com aquele de qual nós tiramos a vida? Como é que seria a nossa relação com ele se ele fosse o nosso filho, por exemplo? Como é que seria? Você aceitaria reencontrá-los e tentar de novo? Mas dessa vez amando, ao invés de odiando? Você seria capaz de perdoar tudo aquilo que aquela pessoa fez de ruim para você? Essa pergunta foi feita para nós quando a gente estava do outro lado. E nós estamos aqui agora, convivendo com aquelas pessoas com as quais eu tinha débitos a ressarcir, e o que eu estou fazendo para melhorar essa relação? O que eu fiz até agora e o que eu ainda tenho que fazer? Eu vou continuar magoado com as pessoas do meu lado? Vou continuar odiando alguém? É para isso que eu estou aqui? Ou eu vim aqui com outro propósito, propósitos maiores, de realmente fazer reformas morais que justifiquem a minha presença nesse planeta? Como que será? Você está disposto a passar por provas necessárias para o seu progresso? Quais seriam as provas para o meu progresso? Se na reencarnação passada eu fui um viciado em alguma coisa que destruiu o meu corpo físico, nesta encarnação eu venho com aquele estrago no meu perispírito e ele às vezes deságua depois no meu corpo físico, me trazendo doenças sérias, complexas, às vezes até incuráveis. Eu estou disposto a aceitar essas doenças de forma resignada e ela possa fazer reformas morais, que eu possa ter a humildade suficiente para entender que aquilo é para o meu aprendizado e que eu não me enverede para o ramo do vício outra vez? Doenças, perdas, limitações, tudo isso são caminhos de crescimento. Não são castigos de Deus. Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, nos dá oportunidade com a sua imensa misericórdia de que a gente possa resgatar as coisas ruins que nós fizemos. Tudo que eu passo agora é do meu completo merecimento. Nem um tio a mais e nem a menos. Tudo que passo agora é do meu merecimento. Eu fiz por onde estar aqui neste momento e estar recebendo isso que eu estou recebendo agora. Porque quando estava do outro lado também, os meus orientadores e mentores que me auxiliaram no meu processo reencarnatório, me disseram assim: Cleomar,
Seja menos afoito no seu aprendizado nessa próxima encarnação, porque talvez você não vai suportar as dificuldades que você está querendo passar. Seja mais maleável. Você tem o infinito de vida para poder melhorar. Vai devagar. E muitos que nós conhecemos, às vezes aceitam missões dificílimas. E aí acabam fazendo o quê? Tirando a própria vida. Porque às vezes a prova era muito difícil. Por que as pessoas tiram a própria vida? Porque tem dificuldade de viver. Tem impedimentos, tem limitações. Às vezes aceitou provas que ele não conseguiria passar por elas. Mas a gente tem o livre-arbítrio, tanto lá quanto aqui, de escolhas. E tudo faz parte das minhas escolhas. Tudo que eu passo agora é em virtude das escolhas que eu fiz. Lá ou agora, ou hoje. Então, mesmo assim, mesmo você sabendo que vai ter limitações, problemas, doenças, dificuldades, você aceitaria essas provas, mesmo sem garantia de êxito? Porque às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue passar pela aprovação. A gente deixa para outra oportunidade e passa. A outra pergunta seria essa: você deseja nascer entre aqueles que poderá influenciar para o bem? Porque às vezes eu vou nascer num ambiente em que eu serei suporte, serei luz, serei bênção. Eu serei apoio para as pessoas, eu serei a palavra amiga, o ombro, o ouvido, os olhos. Eu serei para aquelas pessoas o caminho. Eu aceito fazer isso. Às vezes o espírito, esse espírito que está encarnando, ele vai semear em solo árido, difícil. Quantos de nós às vezes falamos tanto para as pessoas, às vezes pessoas próximas de nós, nós falamos muito da doutrina, falamos muito da importância de conhecermos a doutrina, e o solo é árido. Às vezes a gente não consegue resultados. Mesmo assim, você aceitaria o desafio de iluminar nesses ambientes difíceis? Porque às vezes é essa uma nossa missão. Outra pergunta. Você concorda em esquecer o passado e confiar apenas na sua intuição? Quantos de nós aqui às vezes gostaríamos de saber como é que foram as nossas últimas reencarnações? Não queiram saber. Não queiram saber. Nós não temos a menor necessidade de fazer aí aqueles processos, né, hipnóticos de... Como é que chama? Regressão, né? Regressão. Para conhecer o que eu fui na vida passada. Qual a necessidade disso? Se nós já viemos com o véu do esquecimento, por que nós vamos burlar uma orientação divina para conhecer o meu passado? Aí eu vou saber que o meu filho foi o que tirou a minha vida. Como é que vai ser a minha relação com ele dali para frente? Depois de saber disso. Será que o ódio vai aumentar? Será que a minha vingança vai querer aflorar? Então não tem necessidade de saber. Por isso, às vezes, nascem do nosso sangue, para nós termos a prova concreta de que nós realmente aprendemos a amar incondicionalmente. Então, se você concorda em esquecer o passado e confiar na lição, o esquecimento é temporário e educativo, porque quando eu retorno à parte espiritual, tudo novamente é rememorado. Eu vou me lembrar de tudo, exatamente tudo o que aconteceu, não só nessa, mas em todas as outras encarnações. Eu quero continuar com o véu. Isso. É muito importante a gente continuar com o véu. Você caminharia na fé, confiando na sabedoria divina, ou seja, se você tem o véu do esquecimento, então você vai caminhar na fé, na sabedoria divina, porque todos nós temos instintos que nos levam para o bom ou para o mau caminho. Sempre existe, a gente chama de o anjo bom e o anjo mau, né? Quando você vai tomar a decisão, você quer fazer alguma coisa, o que acontece com você? Você para um pouquinho e fala assim, será que é isso mesmo que eu devo fazer?
Está certo isso que eu vou fazer? O que faria Jesus se estivesse aqui no meu lugar agora? Essa é a melhor das perguntas que eu gosto de fazer para mim. O que faria Jesus nessa situação? Então, outra pergunta. Você permitirá que a dor lapide o seu orgulho? Nós somos orgulhosos, né? Você permite que a dor vai lapidar esse seu orgulho para que você adquira a humildade suficiente para reconhecer que isso faz parte do processo evolutivo? Humilhações, rejeições, fracassos educam o espírito. Nós nos tornamos melhores quando nós passamos por esses processos, onde nós superamos, avançamos e progredimos. Às vezes a pessoa fala assim, eu não levo desaforo para casa. A pessoa aqui comigo bateu, levou. Levou o quê? Você, ao invés de trazer aquela pessoa para o seu nível de conhecimento espiritual, você rebaixou o nível de conhecimento espiritual dela, você revidou. Eu não estou aprendendo. Então, você aceitaria essa lapidação como instrumento de elevação, ou seja, ser humilhado, ser rejeitado, fracassar, porque com isso você se tornaria um ser espiritual melhor? Você aceitaria? Você está disposto a amar mesmo sem ser amado? Outra pergunta. Gente, lembra que todas essas perguntas foram feitas para nós quando a gente estava no outro plano. E a gente está aqui. Será que nós estamos amando mesmo sem sermos amados? Ou nós estamos fazendo tudo com segundas intenções? Só no toma lá da cá. Porque o amor incondicional não olha quem. Dá e pronto. Não espera recompensa, nem gratidão. Às vezes a gente faz algo por alguém e você fica esperando que aquela pessoa seja grata pelo que você fez. Então eu fiz esperando algo em troca. O que uma mão oferece, a outra não precisa saber. Então, se você está disposto a amar mesmo sem ser amado, a reencarnação é também convite ao amor incondicional. Olha só, a reencarnação é um convite ao amor incondicional. E você aceitaria oferecer amor em troca do desprezo e da indiferença? Mesmo sabendo que ninguém vai reconhecer o que você fez? Pergunta-chave. Qual dessas perguntas seria mais difícil para você responder hoje? Finalizo. Reencarnar é mais do que voltar. Não é só voltar. É um compromisso tácito com a sua evolução. Não tem outra razão. Nós não reencarnamos por acaso. Nós só reencarnamos para evoluir. Amém? Eu agradeço enormemente a atenção de vocês nessa noite. Espero que os seus anjos tenham me buzinado no ouvido aquilo que você gostaria de ouvir. E que o nosso pagamento é que você saia daqui melhor do que quando você entrou. É o nosso bônus. E eu ficaria muito feliz de que pelo menos uma pessoa, pelo menos uma, né, eu disse, saísse daqui melhor do que entrou. Namastê, porque o divino que habita em mim, saúde o divino que habita no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Então vamos agradecer a Deus por esse conhecimento de hoje, esse alerta na nossa vida, né? Que Jesus possa nos abençoar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por tudo que nos dá, tudo que nos deste, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de ouvir esses conhecimentos para o nosso aprimoramento e a nossa melhoria. Concede, Senhor, força ao nosso espírito, ao nosso coração, para que possamos cumprir fielmente
aquilo que o Senhor nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo. Esta é a máxima maior que Jesus traz para nós, e que o Senhor nos abençoe neste dia, que possamos sair daqui aliviados, reconfortados, levando o otimismo e o bem no nosso coração.